Olá, amigos e irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você. Bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Como sabem, neste trimestre, estamos estudando o livro de Gênesis em nossa escola bíblica. O primeiro livro da Bíblia, mas não o primeiro a ser escrito, que segundo pesquisadores e teólogos foi o livro de Jó. Em seus primeiros capítulos, encontramos a impressionante descrição de como Deus criou os céus, a terra, o homem e a mulher e tudo mais que existe. Nada existia antes. O soberano Deus decidiu criar todas as coisas. Ele disse e as coisas passaram a existir. O universo não é fruto de um acidente qualquer da natureza, mas uma cuidadosa e elaborada obra de Deus. Tudo era perfeito, exatamente como Deus planejara. O homem era o administrador, o mordomo da criação, mas não o seu senhor, não tinha título de propriedade. Havia um limite estabelecido por Deus para a sua autonomia e ingerência. Quando Deus escolheu criar o homem, ele o fez à sua imagem e semelhança, como já vimos anteriormente. Diferente dos animais, o ser humano é um ser moral, e isto implica em ser capaz de fazer escolhas. O capítulo 3 de Gênesis, que iremos estudar hoje, fala da queda do homem e da origem do pecado na humanidade. Fundamental para que nós possamos compreender a história da redenção e a necessidade da graça de Deus. Vamos lá? Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim do Éden. Ali havia tudo o que eles precisavam para viver. Eles podiam se ocupar cultivando a terra e guardando o lugar. Bastava apenas que eles obedecessem à ordem de Deus para desfrutar de uma vida eterna de paz e comunhão. Não sabemos por quanto tempo essa harmonia permaneceu. Mas Gênesis 3 fala que, num dado momento, a esposa de Adão, Eva, foi tentada pela serpente. O texto bíblico diz que a serpente era a mais sagaz de todos os animais selvagens criados por Deus. Para que não haja especulações, é importante saber que na Bíblia a figura da serpente simboliza várias coisas, algumas delas completamente opostas. A serpente pode simbolizar a vida, a sabedoria, o caos, a astúcia, o mal, Satanás e até ser uma figura de Cristo, no caso da serpente levantada por Moisés no deserto. No contexto de Gênesis 3, a serpente serviu como uma personificação do próprio Satanás, o adversário do povo de Deus ao longo da história. Por isso, Satanás é chamado no livro do Apocalipse de antiga serpente, como nós recentemente já estudamos. Por que o tentador se dirigiu diretamente à mulher e não a Adão? A Bíblia não nos dá a resposta, mas muitos estudiosos veem nesse comportamento um ataque à ordem criada por Deus, onde o homem deveria exercer a liderança. Se esse for o caso, então o tentador induziu a mulher a usurpar a autoridade do homem, o que, em hipótese alguma, diminui a sua própria culpa. Para algumas pessoas, o relato é uma mera crendice, uma parábola. Para outros, um mito, não necessariamente uma mentira ou uma invenção da mente humana, mas uma linguagem simbólica para explicar uma verdade teológica em linguagem da época.
Existem até alguns cristãos que, tentando combinar a teoria da evolução com o criacionismo bíblico, dizem que Gênesis 3 mostra o momento em que o homem evoluiu de sua forma mais primitiva. Mas é claro que esse tipo de interpretação contradiz a palavra de Deus. Se Gênesis 3 for considerado como algo simbólico ou folclórico, então todo o restante das Escrituras não fará sentido algum. Além do mais, vários textos do Novo Testamento fazem um paralelo direto com a história registrada aqui em Gênesis 3 e contrastam a desobediência de Adão com a obediência de Cristo. Então, se essa história fosse um mito, inevitavelmente Jesus também seria um. O pastor Isaltino Gomes Coelho Filho diz que a essência da queda consiste no fato da mulher crer na serpente ao invés de crer em Deus. A queda foi a transferência de fé. Deixou de se crer em Deus e se creu no inimigo. Observe ainda que todo pecado é, na verdade, fruto do egoísmo, ato do homem se colocar em primeiro lugar, acima de Deus. O pensador Francis Schaeffer deixa claro ainda que a ênfase na interpretação correta do acontecido deve ser na ordem de Deus, sua proibição, e não na árvore ou no fruto. Homem e mulher conheciam o mal pelo falar de Deus, mas agora o conheciam na sua própria experiência. Ao desobedecer, praticaram o mal. Então alguns desavisados podem dizer: então foi Deus que criou o mal? É claro que não. Deus não criou uma árvore boa e outra má. Deus fez apenas uma árvore, e não há nada no texto que sugira que essa árvore era diferente das demais. Deus apenas confrontou o homem com uma escolha. Ele disse: não comam dessa árvore. Como poderia ter dito: não atravesse esse rio, ou não subam aquela montanha? Amor e obediência estão no contexto daquela proibição. É como se Deus estivesse dizendo: creiam em mim, me amem como uma criatura ama o seu Criador. Eu sei o que é melhor para vocês, confiem em mim. Como já vimos, infelizmente não foi isso que aconteceu. E o casal deu 4 passos na direção contrária à vontade de Deus. O primeiro passo foi a dúvida. Foi assim que Deus disse: não comereis das árvores do jardim? Satanás começou sua investida com uma distorção das palavras ditas por Deus. Muito cuidado, amigos. Nem todo aquele que cita a Bíblia está correto. O segundo passo foi se deixar levar ao descrédito. Depois de ouvir a explicação correta da mulher, a serpente desacreditou a palavra de Deus e afirmou: não, claro que vocês não morrerão. Esse é o modo de agir de Satanás até hoje. Primeiro, ele usa a palavra de Deus de forma distorcida e depois acaba por fazer com que o homem desacredite nela. Na tentação de Jesus no deserto, Satanás fez a mesma coisa. Ele citou a palavra de Deus de forma isolada, fora de contexto, aplicando-a de um modo completamente errado. Fico imaginando quem está por trás das pregações que só falam em riquezas, prosperidade e sucesso, atraindo multidões, mas não falam do pecado, do juízo e da necessidade de arrependimento. O terceiro passo foi o ato concreto. Eva não resistiu à tentação e tomou do fruto proibido que lhe parecia apetitoso e agradável aos olhos. Cuidado com aquilo que você ouve e vê. Você também pode ser levado ao pecado, que é gerado e acalentado em nós, como Tiago explica em sua carta. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. O quarto passo nos mostra que as consequências do pecado estão para além dos limites da individualidade. Eva também deu de comer do fruto ao seu marido. Além disso, eles se entusiasmaram com a possibilidade de serem como Deus. Eles não se contentaram em servi-lo e desfrutar de todas as suas bênçãos. Eles não quiseram ter uma eterna comunhão com Deus e viver sob sua proteção. Mas ao comerem do fruto, eles provaram que o que realmente queriam era tomar o lugar de Deus. Não é o mesmo que fazemos quando deixamos de considerar a vontade de Deus na hora de fazer escolhas em nossas próprias vidas?
Pecamos quando falhamos em confiar em Deus, em crer que Ele é suficiente e quando achamos que podemos controlar as nossas vidas. Assim como Adão e Eva, nós também somos livres para pecar, mas não somos livres das consequências do pecado. Depois de comer do fruto da árvore que Deus havia proibido, seus olhos se abriram. Eles perceberam que estavam despidos. Verso 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A nudez na Bíblia geralmente aponta para um estado de fraqueza, necessidade e humilhação. Por causa do pecado, o homem que havia sido criado como a coroa da criação, agora estava numa situação miserável e humilhante. A Bíblia diz que Deus andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia ou na viração do dia, depende da versão da Bíblia que você esteja usando. Provavelmente, isso significa um tipo de teofania, uma manifestação visível de Deus. Quando Adão e Eva escutaram os passos do Senhor que andava pelo jardim, rapidamente tentaram se esconder dele. Suas consciências os acusavam e os condenavam. Eles desejavam fugir da intimidade com Deus que anteriormente desfrutavam. O texto diz que Deus chamou o homem e perguntou onde ele estava. É claro que ele já sabia a resposta. Deus é onisciente e dele nada se pode esconder. O amoroso Deus ajusta a sua linguagem às limitações humanas para interagir com eles, esperando por uma reação favorável, procurando levar os transgressores gentilmente até a plena convicção dos seus pecados. Mas o que ele ouviu foram apenas desculpas. Não sei se você concorda, mas diante dos erros, culpar os outros é sempre mais fácil. Esse é um padrão que se repete até hoje. Eu sou assim porque meu pai isso, eu sou assim porque minha mulher aquilo, e minha mãe, e assim vai. Alguém disse uma vez que enquanto existir Deus, o diabo e o pastor, ninguém é culpado de nada. Bem-vindo ao mundo dos inocentes. Ah, eu caí porque Deus não me deu forças o suficiente. Ah, o diabo, ele é terrível, sabe exatamente qual é o meu ponto fraco. E o pastor, por que não cuidou de mim como deveria? O homem tentou colocar a culpa na mulher e a mulher tentou colocar a culpa na serpente. Além disso, ao dizer a Deus, a mulher que me deste por esposa, Adão também estava acusando o próprio Deus. Esse é o típico comportamento do pecador. Você também já deve ter ouvido a solene afirmação: Deus é amor, mas é também justiça. Assim vieram as consequências do pecado sobre a humanidade. Gênesis 3 revela o juízo de Deus sobre Satanás, sobre a mulher e sobre o homem. Mas há nesse meio também a revelação da promessa de salvação para o povo de Deus. Verso 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado.
porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. A serpente, a mulher e o homem foram condenados, mas somente a serpente e a terra foram amaldiçoados, e esta última por causa de Adão. Deus não fez nenhum questionamento à serpente, apenas lhe passou a sentença, predizendo a sua ruína. O antagonismo entre os seres humanos e a serpente é usado para simbolizar o resultado da terrível luta entre Deus e o maligno, guerra travada no coração e na história da humanidade. A descendência da mulher acabaria esmagando a cabeça da serpente, promessa cumprida na vitória de Cristo sobre Satanás, da qual todos os salvos participarão. O juízo de Deus sobre a mulher resultou na frustração de seu relacionamento natural dentro do lar. Ela teria que conviver com um processo de parto doloroso e estar subordinada ao seu marido, não mais um líder moralmente puro, mas agora um líder corrompido pelo pecado. Finalmente, o juízo de Deus sobre o homem resultou na frustração de sua atividade como provedor. Ele não teria mais o mesmo relacionamento farto e prazeroso com a terra de onde tira o seu alimento. Tudo seria penoso e fatigante, porque a maldição, por causa do pecado, atingiu também a terra. Além disso, Deus anunciou que o homem teria que lidar com as consequências de sua desobediência até o momento em que tornaria ao pó da terra. Foi então que a morte física se tornou uma realidade. Depois Deus preparou vestimentas de pele para que Adão e Eva pudessem vestir e os expulsou do Éden. A oferta de Satanás é sempre glória e poder para aqueles que o seguem, mas o resultado no final é sempre vergonha e morte, afastando o homem de Deus. O maior problema gerado por essa história, à medida que ela se desenrola, é porque não há sugestão de perdão da parte de Deus. Um Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, por que não perdoou Adão e Eva? Por que não houve uma segunda oportunidade para eles? A resposta é simples: não houve arrependimento. Nas respostas do homem e da mulher, não há menor sinal de que eles quisessem voltar à completa dependência com o seu Criador. Ao invés de confessar abertamente os seus erros, rogando por misericórdia de Deus, Adão e Eva apresentaram desculpas, passando a responsabilidade de um para o outro. O pecado existe. É como um vírus de computador que desconfigura toda a máquina e a torna imprópria para o uso. Mas Deus providenciou o antídoto, o sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nosso Deus. Que tal fazer uma avaliação da sua vida nesse momento? Você tem andado com Deus ou tem se escondido dele, como fizeram Adão e Eva? Não existe vida de qualidade, vida plena longe de Deus. Pare agora mesmo e confesse a Deus os seus pecados e peça a Ele por perdão e graça. Esteja pronto para quando chegar o grande dia e voltarmos ao jardim para gozar de alegria e paz perfeita na eterna companhia do nosso Deus. Muito obrigado por ter escolhido investir esse tempo para aprender mais sobre a palavra de Deus. Que o Senhor o abençoe e o guarde. Uma boa semana a todos!